FM Network. Salve, salve amigos do Regan Podcast, estamos chegando para o episódio 257, episódio esse que vai tratar da Free Agency, né, Bado? A gente falou aí na semana passada que teria o período de Tampering, que começaria na segunda passada, agora, né, no dia 9, até hoje, para amanhã efetivarem aí os contratos, e muita coisa aconteceu, cara, muita coisa interessante. A gente vai debater aqui, passar aí por divisões, para a gente também fazer uma análise rápida de quem a gente acha que acabou fazendo movimentos bons ou ruins aí nessa pré-free agency, né, que oficialmente sobe amanhã. Mas antes de mais nada, chamar o parceiro Bado aí para dar o seu alô, e daí a gente entra no assunto propriamente dito para debater aí essa free agency que está bem movimentado, Bado. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, Deminha. Cara, tá ainda rolando, né, muitos movimentos. A gente até tá gravando um pouco mais tarde na semana aí para deixar as principais já se concretizarem, que foi o que aconteceu, mas tem bastante coisa ainda para acontecer, né, Deminha? Com a galera que sobrou aí a raspa do tacho ainda, que ainda não se decidiu, né, para onde vai e tudo mais. Tivemos alguns casos curiosos aí, né, como do Max Crosby, rolando aí nas últimas horas, últimos dias. E o Kyler Murray, que ainda está sem destino, apesar de estar visitando o Vikings, né, Neminha? Então, possivelmente um destino para ele aí que está sem casa ainda. Alguns times sem uma resposta clara do que vão fazer com algumas posições, né, que a gente vai discutir aí também, por exemplo, QB para o Cardinals, né, o que vai ser. Outros já se arrumando ali, né? Enfim, veremos o que vem aí nessa sequência de free agency, mas estamos aqui para comentar porque já bastante coisa aconteceu, então já dá para a gente ter uma boa base de um dos principais nomes já se movimentar. Vamos lá. Exatamente. Então, para começar, vamos começar com a divisão do atual campeão, o Seattle Seahawks, que da divisão foi a única equipe que até agora não se mexeu, né? Não fez absolutamente nada, assim como a equipe que eu torço, o Denver Broncos, foram as duas equipes que até agora não trouxeram jogadores da free agency, jogadores externos, né? Só tiveram algumas renovações e tal, de jogadores que já estavam no elenco, até agora nada. E saídas, né, Neminha? E saídas, mas de trazer gente que é bom, tanto o Seahawks quanto o Denver não fizeram nada. Então, na divisão dos Seahawks, que a gente sempre comenta que é uma divisão bem, né, acirrada, aí, bem disputada, o Arizona Cardinals, que a gente comentou a semana passada que dispensou o Kyler Murray, assinou, né, o guard Isaac Seumalo, o running back Tyler Algier, o wide receiver Kendrick Bourne e o quarterback Gardner Minshew, que era reserva do Chiefs, né? Ou seja, fez alguns movimentos, nenhum movimento que a gente possa falar impactante, né, Bato? Até porque não sabemos aí quem vai ser o quarterback da franquia, mas desses nomes, o melhor aqui, na minha visão, acaba sendo o Tyler Algier, né, que fez uma boa temporada aí pela Atlanta Falcons. Ele dividia muito com o Bijan Robinson lá e agora provavelmente vai dividir um pouco com o James Conner, né? Ou talvez ter a maior número de carregadas, né, Bado? Exatamente. Bom, movimentos de composição de elenco aí pelo lado do Cardinals, né? Nenhum grande nome, né? O Kendrick Bourne teve uma temporada bem ok ano passado ali pelo 49ers, né? Em que, principalmente quando ele jogou com o Mac Jones, alguns jogos ele teve bastante destaque, né? O Algier, a gente até tinha falado no episódio da semana passada, né? Quem sabe fosse um fit ali para o Lions para substituir o David Montgomery. O Lions acabou indo por outro caminho que a gente vai falar na sequência. E o Gardner Minshew
indo claramente com um contrato de backup aí, né? Que é o que ele é hoje na liga, né? Ninguém vai dar um shot de starter pro Gardner Minshew aí com certeza, e o dinheiro que ele está recebendo, 5,7 milhões, está escancara isso, né? Então, assim, o que está ainda em dúvida é qual que é o plano para o Cardinals agora na posição de QB, né, Demi? Pensar no Kyler Murray, alguns outros nomes já assinaram, tem alguns ainda no board aí, o Kirk Cousins, se não me engano, ainda não assinou com ninguém, né, Demi? Então, vamos ver se eles vão seguir com alguma operação aí de trazer um veterano e, quem sabe, draftar um cara mais baixo no draft, né? Porque na posição 3 ali não tem ninguém que seja tão tentador para pegar ali nessa posição, né, Demi? A gente estava ali ainda com o Fernando Mendonça, com o Dante Moore no debate, ainda até fazia sentido, mas o Dante Moore decidiu ficar no college, né? Isso criou um gap grande ali entre o Mendonça e os demais da classe, né? Então, enfim, seria um reach pegar um QB ali nessa posição, na minha opinião. Mas veremos. E aí, cara, eu acho que é isso, nenhum grande splash aí nos movimentos do Cardinals até aqui. E, enfim, a grande notícia fica mais ainda pela saída do Kyler Murray e a ausência de reposição até o momento. Já pelo lado do Los Angeles Rams, fortíssima equipe, está indo para o win novamente, né, Bado? Trocou aí com o teu Chiefs a pique número 29, que é a primeira rodada desse ano, a quinta, sexta rodada também desse ano, a terceira rodada, de 27, pelo cornerback Trent McDuffie, né? E também trouxe na free agency o outro cornerback do Chiefs, o Jalen Watson, né? Ou seja, apostando muito nessa dupla aí do Chiefs agora em Los Angeles. E renovou aí com o Cameron Curl, que é o safety, e o Tyler Higbee. Cara, será que vai dar boa aí esse all-in do Rams aí, cara, com esses cornerbacks do Chiefs? Não, o McDuff é muito bom jogador, né, cara? Lógico que eu acho que eles pagaram caro, mas quem sabe é o preço que tinha para pagar, se tornou o QB mais bem pago, né, da liga, né, esse novo contrato aí, o CB, né? E o Jalen Watson eu acho também um bom jogador, tá? Um cara, uma estatura um pouco maior, assim, um cara que conseguiu suprir bem essa posição de segundo corner ali, quando o Chiefs fez o movimento da troca daquele outro corner que foi para o Titans, me fugiu o nome agora, pois eu estou ficando velho, o McDuffie assumiu essa posição do CB1 ali. Chiefs fica bem desamparado na questão de secundária agora, né, cara? Mas imagino que uma desses movimentos foi intencional, né? Com a troca sendo aceita aí, né? Então, não sei qual que é o plano agora de reposição através do draft, provavelmente, já que, pelo que a gente viu aqui até agora, o Chiefs não repôs. Mas por Rams, acho que é uma boa, né? Reforçando essa defesa, o ataque já é bem capaz, né? Pelo que a gente viu aí nos jogos, e de fato a secundária acabou sofrendo, né? Principalmente aqueles jogos ali. Eu lembro de sempre aquele jogo com o Seahawks, né? Em que tomou ponto pra caramba lá. E tá tentando focar nesse lado da bola aí para ver se consegue mais um shot para um Super Bowl, que chegou perto esse ano, então não tá distante não. Então, quem sabe uma peça ou outra dessas aí possa fazer essa diferença final aí. Exatamente. O 49ers, por sua vez, trouxe apenas o Mike Evans, veteranaço, né? O wide Queria receiver. muito, viu? Todo mundo queria, né? Mas ele falou que, por exemplo, o Chiefs, não sei o que aconteceu, se tentou ou não, mas comentário do Broncos, mas o Broncos falou que parece que o empresário disse que ele não queria ir para um lugar onde já tivesse um wide receiver número 1, teoricamente, que seria o Santo, e assinou com o 49ers, onde, né, agora vai fazer uma dupla com o Rick Pearsall lá, porque aparentemente o Jawan Jennings está saindo, também Brandon Ayuk deve sair, então assinou, bom reforço aí também, né, do 49ers, né, cara? Tentar ver se estabelece um pouco o jogo aéreo, né? Com certeza, um cara bem melhor aí que esses que saíram, né? Kendrick Bourne, Jawan Jennings, tudo mais, um outro nível de receiver, né? Apesar de ter sofrido com a contusão que pela primeira vez fez com que ele não batesse 1000 jardas na carreira numa temporada, nessa última temporada dele do Bucks, e vai para um ataque muito talentoso, muito explosivo, né? Com ótimos desenhos de jogadas, com certeza ele vai ser bem potencializado aí. Eu queria ir no Chiefs, mas eu tinha um certo receio ali que ele virasse mais um DeAndre Hopkins ali, que no Chiefs tem dificuldade de envolver muito esses receiver 1, assim, um pouco que não seja um speedster, né? A gente nunca viu isso acontecer depois do Tariq sair, um grande receiver se formarem no Chiefs. Já tivemos Sammy Watkins, já tivemos o DeAndre Hopkins, eu comentei, enfim, outras opções ali que acabaram não virando, né? Então,
se sabe que, quem sabe, ele tenha considerado, não sei nem se o Chiefs foi atrás também, mas o Kelsey como esse cara 1, né? E ele não conseguindo assumir esse volume. Acho que um movimento para ele e para o 49ers. Acho que é uma peça que pode fazer diferença ali, aquele veterano que pode ser aquele cara de uma jogada definidora ali num jogo importante e tal, que pode levar a um título. O 49ers também não está distante, né? Um time bem capaz também de fazer uma run dessas. Exato. Na NFC East, agora, do outro lado ali, o Dallas Cowboys, dando uma de Dallas Cowboys, né, Bado? Eles trouxeram via troca o Rashan Gary do Packers, né, um edge ali, né, mais ou menos, por uma quarta rodada. Trouxeram o cornerback Jalen Thompson para reforçar a defesa que, né, sofre bastante. E daí o que impressiona é não foi uma renovação, foi um tag no kicker, no Brandon Aubrey, pagando 5,760 milhões. Cara, o Dallas enfim, esse aí não surpreende ninguém, né, cara? Exatamente. Acho que nenhum grande movimento aí. Acho que, inclusive, colocando em risco a questão do Auburn, né? Que vale essa tagzinha ali do que ele recebeu aí. Até porque essa tag dele, se não me engano, não é a tag padrão, né? Aquela tag tender, não é? De eventualmente Segundo um ano. time poder oferecer ali um first round pick ali, por exemplo, e tirar, se for o caso, um second round pick, coisa assim, né? Pô, eu pagaria uma second round pick no Brandon Aubrey com certeza, né? O cara é um dos melhores kickers da liga e valeria a pena. Mas né, Rashan Gary e tal, nenhum movimento muito estrondoso aí, né? Quem sabe eles tenham considerado os investimentos que foram feitos durante a temporada passada, né? Com a vinda ali do Quinn Williams, esses caras como adiantamento da off-season desse ano aí já, porque de fato os nomes até agora não fizeram muita cócega aí no elenco. O Eagles, por sua vez, que até momentos atrás estava sem anunciar ninguém, trouxe aí o Tariq Woolen, que a gente comentou, né? Que semana passada que ele certamente não ficaria no Seahawks, não mais depois dos poucos que ele levou do Nick Manowari. Então, acertou a contratação aí o Philadelphia Eagles e renovou com o Jordan Davis, desse técnico importantíssimo ali, primeiro da linha defensiva, mas sem muitas movimentações. Por enquanto, só do lado defensivo, e ainda tem boatos aí de troca do G. Brown, sair e tudo mais. O Eagles, aparentemente, não é mais aquele Eagles que venceu o Super Bowl aí o ano retrasado, né, Bado? Exatamente. O Eagles parece um pouco scrambling ali, né, minha? Por que fazer, né? Papo de A.J. Brown, né? Papo de outros caras, renovando algumas posições importantes ali, como o Jordan Davis. Tinha três DTs para renovar, inclusive, né, Demi? Jordan Davis, o Jalen Carter e mais um. E assinou aí o Tariq Woolen, que é o nosso amigo bomba relógio do Super Bowl lá, né? Enfim, contratação perigosa, podemos dizer assim. Falar de bomba relógio nos dias atuais é complicado, viu, Bada? Mas enfim. Bora para o New York Giants, que aí sim teve uma movimentação, né, Bada? O Giants abriu ali a carteira, trouxe o Tyrande Isaiah Likely, que estava no Baltimore por 3 anos aí, trouxe o Tremaine Edmonds, linebacker, e o Greg Newsom, cornerback, e renovou com o Jermaine Eloy-Munor, linha ofensiva. O Giants, que, né, a gente sabe, tem aí Jackson Dart para se firmar, quem sabe aí o retorno do Ken Scatterable, tem o Malik Neighbors, o Giants aí aparentemente querendo colocar as coisas em ordem, né, Mano? E trazendo nomes familiares, como o Isaiah Likely, ele trouxe hoje também, né, Nemi, que acho que não deu tempo de atualizar, e o fullback lá, o Patrick Ricard, né, que também trabalhou com o John Harbaugh em Baltimore, né? Então, trazendo alguns nomes familiares aí para certamente ajudar a estabelecer a cultura na franquia aí, com os caras que ele já conhece de anos aí. Então, bons reforços, gostei. Mas Likely ali um salário alto, né, Nemi? Quem sabe um cara que era de 2 ali do Ravens, mas que mostrou seu potencial, mas enfim, agora está indo com certeza com uma posição de assumir essa frente com esse salário que está ganhando. Greg Newsom também, bom corner, né? Que, se não me engano, foi first rounder no ano dele, se não estou enganado. E o Tremaine Edmonds também aí, um linebacker que já tem, acho que passagem por 2 equipes, se não me engano.
e que é um veterano aí que pode agregar também. Então, achei bons reforços do Giants aí, estruturando esse novo momento da franquia aí com muito talento jovem que já tem, com alguns veteranos vindo para compor e veteranos de um bom reconhecimento na liga já, pelo que eu avalio. Já o Washington Commanders foi a equipe que mais se movimentou. A gente comentou na temporada passada que aparentemente eles estavam indo para um all-in ali, para tentar aproveitar, né, o Jalen Daniels, que teve uma temporada de calor absurdo. Aparentemente está nessa pegada, né? Trouxe aí o Odafe Edge, 4 anos, 100 milhões. Defensive tackle Tim Settle, Emick Robertson, cornerback, Léo Chenal, né? Velho conhecido teu aí do Chiefs, 3 aninhos aí o linebacker. E o tight end Shig Okonkwo, que era do Titans. Também renovou aí com o Larry Tunsil, com o Marcos Mariota, Nick Allegretti, Andrew Willie, esses dois últimos linhas ofensivas, e o Ed Dietrich Wise. Aparentemente o Washington ainda acha que a janela tá boa para tentar investir pesado, né, Bado? E tentar garantir alguma coisa com o Jalen Daniels, né, Bado? Para o Jaden Daniels, mas reforçando o outro lado da bola, né? 4 contratações aí das 5 que você comentou, além das renovações, né? São no lado defensivo, né? Só o Tyrande aí com o Tigo Conco aí sendo do lado ofensivo da bola, né? Então podem estar achando que esse é o caminho, né? De dar mais suporte para o lado defensivo, que é onde o técnico é especialista aí também, né? E ver se isso ajuda também o Jaden Daniels voltar ao bom caminho que ele mostrou no primeiro ano aí, né? Com mais boas posições, com melhores posições de campo, né? Enfim, situações mais favoráveis aí para ele, que no ano passado ele ficou muito tempo atrás do placar, apanhando ali, que tem um maluco. Né? Então, acho que quem sabe seja um caminho. Mas também nenhum nome muito impactante aqui, né, Nemi? Nada muito sexy. Atlanta Falcons, falando em sexy, Atlanta Falcons do Michael Penix, né, Bado? Que isso? Também se movimentou aí e trouxe um backup com, né, backup não sei se vai ser também, Bado. Tua Tagovailoa, que foi dispensado pelo Miami Dolphins, vem aí com contrato mínimo por 1 ano para o Falcons, talvez seja uma boa. Trouxe Jahan Dotson, wide receiver, Olamide Zaccheaus, que era wide receiver também, já bem conhecido, que jogou no Falcons anteriormente, Austin Hooper, tight end, e o Christian Harris, linebacker, foram as questões do Falcons. O Falcons que claramente aí não vai ter o Kirk Cousins, né, que vai assinar com alguma outra equipe. E o que você acha? Você acha que o Penix vai ser o titular ou você acha que eles vão apostar no Tua agora, que é um cara mais experiente, digamos assim, mano? Cara, primeiro que eu acho que eles foram no movimento de trazer um cara com características parecidas, né? Canhoto, um pouco móvel ali, né? Ruim, Então, fraco. Exato. Fracassado. é, não, brincadeira, mas acho que é essa a ideia, né? Não mudar tanto o ataque ali de acordo com o QB que esteja em campo, né? Trazendo QBs com o mesmo braço de lançamento, com as mesmas características ali para tentar. Acho que, quem sabe, a mudança seja um pouco drástica ali em relação ao que tinha com o Kirk Cousins e o Michael Penix, com jogadores completamente opostos, né? Em relação não só na mão de lançamento, como no estilo em si, né? Então, assim, quem sabe essa transição tenha, inclusive, demorado um pouquinho para pegar no tranco ano passado, né? E depois o Cousins engrenou, né? Então, quem sabe seja uma tentativa de ter 2 backups mais próximos. Mas, cara, a contratação do Tua deu um dos melhores tweets que eu vi nos últimos anos aí, quando teve o post do Miami Dolphins de despedida dele, né? Thanks for the memories, e alguém comentou, ele nem se lembra das memórias, coitado. Então, assim, pro Tua acho que é uma boa passar um aninho no banco ali, pelo menos, né, Neminha? Sem concussões, né? Só jogando ali um quarto na Precision e vamos embora para cima. E capaz de se machucar na precisa ainda por cima. Que fase do nosso querido Tua Tagovailoa. O Panthers, por sua vez, Bado, investiu pesado na defesa, né? Trouxe aí o Jalen Phillips, 120 milhões por 4 anos, Ed, que estava na equipe do Eagles, e o Devin Lloyd, linebacker, que estava no Jaguars, muito bom por sinal, por 45 milhões, 3 anos, além do Kenny Pickett aí, que é quarterback para ser backup do Bryce Young, provavelmente o Andy Dalton, acho que o Andy Dalton, que era o reserva, vai para algum lugar aí, sei lá, talvez até aposentadoria. Movimentos impactantes do lado defensivo do Panthers, né, Bado? Estão confiando mesmo
é muito bom. Eles estão confiando que o Bryce Young aí pode ser esse QB mesmo da franquia, né, Bado? Ah, sim, isso está bem claro, né? Vão seguir com o Bryce mesmo e vão apostar nisso, né? Chegaram numa condição boa no final da temporada passada, que acho que ninguém esperava, e agora reforçando o outro lado da bola com bons nomes aí para tentar tornar esse time aí, quem sabe, uma defesa que carregue e o Bryce sendo esse game manager ali, né? Que eu acho que é o máximo que eu consigo ver ele ser, né, Neminha? Acho que nunca vai ser um grande diferencial ali vai ser o elite, né? Mas pode ser um cara competente a ponto de liderar a franquia para playoffs, por exemplo. Ganhar, acho que é outras coisas, mas papo bem diferente do que a gente estava acostumado a falar do Panthers nos últimos anos aqui entre nós, né, Neminha? Então acho que quem já é uma evolução, acho que bons reforços aí para continuar nesse caminho. Falando em evolução, tirando a posição de quarterback, que não sabemos se vai ser o Tyler Shark, quem que vai ser, os New Orleans Saints trouxe Travis Etienne, running back, Noah Boa. Fant, Boa, também gosto. David Edwards, offensive guard, né? Então, Desconheço. Algumas peças para o ataque eram, acho que se não me engano, era guard do Ravens, se não me falha a memória, ou do Bills. E o Kaden Ellis, linebacker, que estava no Falcons, ou seja, investiu mais aí no lado ofensivo da bola, e o Saints, que tinha problemas até o ano passado muito grande de salary cap, aparentemente está resolvendo esse problema, porque alguns desses nomes aí que estão assinando agora estão vindo com um contrato até pesado, né, de valores. Então, talvez o Saints, cara, seja uma equipe aí que a gente possa olhar com bons olhos, né, cara, já que acabou a temporada passada, né, também de uma forma positiva, né, apesar do início bem ruim, e agora trazendo uns nomes aí interessantes, acho que pode melhorar mais, né, a equipe. Com certeza, o que mais chama atenção é o Etienne aqui, né, que é de fato uma necessidade do elenco ali, né, que tinha, né, minha. E acho que uma boa peça aí de composição também para junto do Camara, aí, não sei se o Camara vai continuar, se vai parar, mas renovou ano passado, né, então deve continuar um bom complemento entre os dois aí. Então, o cara que estava disputado ali, né? Inclusive pelo Broncão, hein, que também tinha esse interesse, né, no Etienne, mas acabou perdendo para o Saints aí na grana, provavelmente que queria investir, né? Eu gosto do Etienne, teve um ano bem bom no Jaguars, achei até estranha essa saída dele, achei que o Jaguars pudesse fazer mais esforço para retê-lo ali, mas enfim, vida que segue, uma boa adição por Tyler Shuck aí nesse ataque. No Fant, mais ou menos, né, um cara que underachiever ali em relação ao que se esperava quando ele foi draftado, né? Você conhece, passou para o Broncos, passou para o Seahawks, agora chegando em New Orleans já na tua terceira franquia, o que mostra também que não chegou a ser cumprir a expectativa. Quarta, porque ele passou pelo Bengals também ano passado. Então, não lembrava do Bengals. Você vê como foi marcante a era Fant do Bengals. E o Tampa Bay Buccaneers nessa divisão aí adicionou o Kent Gainwell, running back, 14 milhões, 2 anos. Boa. E o veterano Alex Anzalone, linebacker, boa também. Veteranato, anos. Barato. Essa foi a melhor do. Cara, nem fala em barato, que a hora que chegar no meu time eu vou ter que soltar os cachorros. Mas, de fato, cara, um valor bem interessante ali. E renovou com o Cade Otton, o Tyrene, que estava. Esse eu sou rei. Tyrene sem luva, né? para mim, é personagem. O louco, cara. O cara não gostava do Dallas Clark, então é isso mesmo, produção. Aí hoje em dia não tem mais sentido o cara não usar luva, com a tecnologia das luvas, o cara usar luva tem que garantir que não vai ter nenhum drop na carreira, e não é o caso. Exatamente. Mas enfim, bons movimentos também do Bucks, né, cara? O Bucks aí que perde alguns nomes ali defensivos, né? Principalmente, acho que o Lavonte Davis não tá mais ali, já se foram, o White foi embora também, precisava repor um linebacker e um running back aí, porque também precisa rotacionar alguém com o Buck Irving, né? Exatamente, achei boas contratações baratas e caras competentes. Kenneth Gainwell veio um ótimo ano do Steelers, né, que ele teve até 1.000 jardas totais ali com o Aaron Rodgers, que era muitas vezes a principal arma do ataque do Steelers ano passado ali com o Rodgers, né, quando ele fazia muito aqueles checkdowns, ele acabava com bastante um número bom de recepções ali, o cara que mais mexia as correntes ali por Steelers em algum momento da temporada, então uma boa adição aí. Um third down back, no mínimo, de muita qualidade que o Bucks adiciona, e o Anzalone também.
2 anos por 17 milhões, um cara bem competente, que era titular e uma das peças-chave do Lions, hein? Também boas adições. Gostei o Bucks trabalhando com esses veteranos aí não tão cobiçados, né, Demi? Por um salário ok, caras que acho que podem chegar contribuindo rápido. Exatamente. Vamos para NFC North agora, Bado, onde o A última Chicago Bears, né? exato, trocou aí pelo center Gary Bradbury, que estava na equipe do Patriots, por uma quinta rodada. Renovou com o Case Keenum, que eu nem sabia que estava indo na liga, meu amigo, para ser o backup. E o Braxton Jones, o off-tackle. Aí do lado da free agency, aí, Bado trouxe Khalif Raymond, que estava no Lions, Cole Bryant, cornerback, Devin Bush, linebacker, que, se não me engano, estava na equipe do Steelers, e o Neville Gallimore, defensive line. Cara, o que me chama a atenção dessa contratação, o cornerback é o Cole Bryant, que foi campeão lá com o Seahawks, né? O Seahawks também perdeu vários atletas aí nessa janela. Alto nele, 40 milhões, 3 anos. Exato. Foi o Khalif Raymond, cara, porque o Khalif Raymond aparentemente é um cara que o Ben Johnson deve gostar, né, cara? Porque tava com ele lá no Lions, numa dessas falou, vou contar com esse cara aqui barato no meu time, no meu ataque, cara, porque, cara, já tem ali, né, o Amon-Ra St. Brown, já tem o Jameson Williams, né, tem mais alguns outros nomes ali interessantes e não entendi muito bem esse movimento. Deve ser alguma coisa assim, cara, eu confio nesse cara e vou usar ele, né, para trazer, né, Bala? Exatamente, né, é um cara que provavelmente teve promessa aí, pô, venha para cá para ser o meu slot titular aqui, quem sabe o Lions tinha as outras opções ali que eles draftaram, como o Isaac Tesla, alguns caras assim para assumir essa posição, então viram como deixar ele sair com tranquilidade aí, e o Ben Johnson, um cara que conhece o sistema, pode contribuir também já na chegada, então acho que com certeza nessa linha aí que foi o comentário. Mas, cara, e a contratação do center do Patriots também, né? Se não me engano, foi o caso do center do Bears que aposentou, né, Nemi? Que eles ficaram meio. Posso estar confundindo aqui, mas ficaram meio sem center ali de uma hora para outra por conta desse anúncio próximo da Free Agency. Já fizeram esse movimento pelo Garrett Bradbury, bom center do Patriots aí, que não para cumprir esse gap. Acho que é isso, e movimentos aí também do lado defensivo da bola, né? Com Kobe Bryant ganhando sua boladinha aí, 3 anos, 40 milhões, Devin Bush, bom linebacker, e o Gallimore aí, que acho que é um cara mais de composição, né? Isso. E compartilho a percepção que o Case Keenum não sabia que ele estava na liga ainda, mas também está ganhando ali, eu acho que o mínimo do mínimo, 2 anos, 5,5 de mim. O homem está ganhando menos de 3 milhões por ano aí. Cara, para não fazer nada, acho que tá ótimo. Tá ótimo, né? Ótimo, com certeza. O Lions, por sua vez, reforçou mais do lado da linha, né? Ali das trincheiras, com Cade May, center, e o Larry Borom, offensive tackle. E daí trouxe aí, que eu não entendi o valor, a Isaiah Pacheco, running back do Chiefs, por 8 milhões, cara. Acho que ele deve estar muito bichado, né, cara? Muito estranho esse valor, mas o que independente do valor, que daí pode ter esses fatores aí que você falou mesmo, eu acho que, cara, eles precisavam de uma reposição para o David Montgomery. O Pacheco não tem as mesmas características do David Montgomery, cara. Tanto que no Chiefs, quando tinha short yardage, quem assumia era o Kareem Hunt, né? Porque o Pacheco é um cara que assim, como é que eu posso explicar? Um cara que se chacoalha muito, mas não é um power back. Ele joga daquele jeito meio maluco dele, cabelo balançando, vai pra porrada ali, numa corrida mais aberta ali. Parece que ele é um running back muito físico, mas ele é um cara pequeno, ele é um cara que não ganha jarda no contato assim com essa facilidade, não. É muito mais. Parece isso pelo estilo dele do que efetivamente ele é mesmo. Então, assim, acaba que o Lions tem um cara que não vai suprir as mesmas características e vai ter, às vezes, uma condição muito parecida com o que o Jahmyr Gibbs tem de umas corridas de estilo mais limitado, assim, né? Quanto a o que você pode contar com ele. Achei uma posição ruim, né? Quanto a isso. Então, achei um movimento esquisito lá. Lions perdeu algumas peças-chave aqui, né, que a gente falou já, né? Algumas de composição, mas os alunos saindo, Khalif Raymond, o David Montgomery, enfim, quem sabe, eu não sei como é que está a situação do cap do Lions, o negócio já estava apontando ali para o vermelho, mas perdendo muito desses caras que compuseram essa geração aí dos últimos anos do Lions, que fizeram o time ser um contender. Vamos ver se o time consegue se recuperar, porque a perda dos técnicos no ano passado já
teve seu impacto, né? O time não pegou o playoff, não chegou nem perto de ser contender, né? E agora perdendo mais gente, mais jogadores ainda, além da perda da comissão, pode ser que o nosso amigo Dan Campbell esteja ficando exposto, né, mim? E era uma geração boa ali, quem sabe não seja um trabalho que vá perdurar muito a longo prazo, hein? Apesar das peças-chave ainda estarem lá e os principais talentos ainda estão. Exatamente. Green Bay Packers trouxe aí o Benjamin Sanders, cornerback, e o Javon Hargrave, defensive tackle, que foi dispensado da equipe do 49ers hoje. Renovou com o Sean Ryan e trouxe via troca aí o Zer Franklin, linebacker que estava no Colts, mandando o Colby Wooden, que é o defensive tackle, para lá, e recebeu uma quarta rodada que a gente falou anteriormente pelo Rashan Gary. O Green Bay Packers, cara, também é um time que ultimamente eu vou te falar, hein, cara, não. Cara, é igual. A expressão de Fábio Nautilus. Não quero ser repetitivo, cara, mas tem coisa mais sem graça que isso aí, os movimentos aí do Packers, cara. Porra. Para quem não é de Curitiba ou do Paraná, né, a expressão água divina, né, define o Packers, né, que é o último não é para nada, né, cara? Não é para nada. Perfeito. É isso aí. Mas, cara, falando em água divina, Bado, o Minnesota Vikings é outro também, né? Que, pelo amor de Deus, tá na mesma pegada, né, cara? Trouxe aí o James Pierre, cornerback, e renovou com o Eric Wilson, linebacker. Não fez mais nada impactante. Ninguém sabe se eles vão atrás do Kyler Murray, como foi, né, vinculado. Parece que estava visitando, né, Nemi? E já tinha esse boato, né? Então parece que as coisas estão caminhando para uma chegada do Kyler aí. Agora, qual é o plano para ele? Não sei. Será que já bateu o arrependimento no Kevin O'Connor ali contra o DJ McCarthy? Já está pensando em ir por outro caminho? Ou é um cara para colocar para disputar ou é para backup mesmo? Essa que é a minha dúvida, né? Eu acho, se tivesse que apostar, que ele vai botar a competição aberta ali, training camp, e vamos ver quem chega. Vamos saber isso pelo valor que o Kyler Murray vai receber, né, caso ele seja contratado. Cara, eu acho que deve vir pelo mínimo agora, né? Se eu não me engano, né? Porque deve ter sido, como ele foi cortado, é capaz de ter recebido um dead money, não sei. Mas enfim, eu acho que o plano é o seguinte, Bado, vamos jogar meia temporada com o Murray, até machucado, depois meia temporada com o McCarthy, tem machucado de volta, né? Porque dois quarterbacks aparentemente de vidro, né? Então, acho que esse é o plano aí do Minnesota Vikings. Partindo agora para AFC, Bado. Vamos começar com a AFC East, onde tivemos o Buffalo Bills fazendo movimentações interessantes. Trocou aí pelo DJ Moore, que estava no Bears, né? E uma quinta rodada recebendo isso e enviando uma segunda para o Bears. Trocou o seu cornerback, Taron Johnson, para o Raiders, né? Por uma sexta rodada. Renovou com o Conor McGovern, center, e com o Sam Franklin. O nome é maravilhoso. Sam Franklin? Não, Conor McGovern. E também renovou com o Dawson Knox, Tyrene. E trouxe Dia Alford, cornerback. E o Bradley Chubb hoje, Ed, que estava lá no Miami Dolphins por 3 anos. Cara, o Bills reforçou bem, né? Posições que precisava reforçar. Finalmente traz um receiver de nome até confiável, né, para o Josh Allen, né, cara? Vamos ver se agora o Josh Allen de fato consegue, né, extrair aí e levar o Bills aí finalmente ao Super Bowl, né, mano? Traz um cara de nome, mas também longe de ser um espetacular, né, Nemi? Um cara que nunca conseguiu se firmar como wide receiver 1 ali, que se esperava quando no draft dele first round, né? No Panthers ele não foi isso, depois no Bears também, primeira oportunidade que teve de sair, saiu aí, porque acho que também não compôs muito com o Ben Johnson aí nessa, que é trazer os receivers, que acho que tem mais fit com o sistema dele. Mas, de fato, um upgrade em relação ao que ele tinha aí nos anos anteriores, sem dúvida. E vamos ver como é que vai ser a produção. Mas de fato, boas aquisições ali. Renovações importantes também, como o center e o Dawson Knox, que poderia sair para deixar o Kincaid assumir de fato a posição, mas pelo jeito é um cara importante para o ataque ali, para manter
essa estrutura de revezamento ou de usar os dois juntos. E o Bradley Chubb sendo esse grande nome defensivo que chega aí, né, Nemir? Um cara aí que também, draftado pelo Sol Broncos, inclusive, né? Depois Dolphins e agora vindo com um salário até pesadinho aí para o Buffalo para ser esse pass rush. Já a equipe do calendário do ano passado, o New England Patriots, né, Bado, fez alguns movimentos, como Raymond Jones, defensive line, Kevin Byard, safety, ambos jogaram, se não me engano, sob o comando de Mike Vrabel, né, lá em Tennessee. Sim. Trouxeram fullback Reggie Gilliam, o offensive tackle Elijah Vera Tucker, ou offensive guard, depende, pode jogar nas duas, e o receiver Romeo Doubs, 4 anos, 70 milhões. Cara, e aparentemente vai perder o Stephon Diggs aí, né? Porque não renovou e não deve renovar, acredito eu. Cara, sobre o Patriots, traz um receiver pro Drake May, que, cara, é aquele receiver para mim que passa a confiança, não é nem zero, cara, é negativa, cara. Porque quando você vê um receiver que usa aquela proteção no capacete... Ah, não, a versão mini crack, né? Não tem como levar a sério. Não confia, né, cara? Não dá para confiar, né, cara? É fácil de achar, né? Na hora de estar correndo a rota ali, você sabe quem é rapidamente. Mas, cara, teve um bom ano o Romeo Doubs ano passado, né? Até surpreendente, ele acabou sendo o melhor dos receivers do Packers ali, né? Em relação ao que se esperava, com outros caras com mais nome ali, com o próprio Rookie lá, que chegou ao first rounder depois de séculos. O próprio Christian Watson, os outros. Teve a contusão também do Reed, né? Que acabou abrindo espaço, mas deu um bom ano, mas, cara, acho que longe de ser o que a torcida esperava, né? Tinha papo do A.J. Brown aí, de trocar pelo A.J. Brown e acordar com o Romeo Doubs, acho que foi meio decepcionante para a torcida do New England, e pelo jeito é um cara que eles contam pelo contrato de 4 anos, né? 4 anos, 70 milhões. É um cara que vai jogar e vai jogar bastante aí pelo que está recebendo. Então vamos ver como é que vai, se vão trazer mais gente aí, por meio de trade ou alguma outra coisa, vão investir no draft. Mas esquisito essa troca do Stephon Diggs pelo Doubs aí, podemos dizer, né, Nemir? Não sei. Não é um upgrade. Acho que não dá para dizer que o Stephon Diggs também fez um grande barulho no Patriots, mas não vejo o Romeo Doubs como um upgrade em relação a isso. Pagando caro, acho que mais do mesmo. Pois é, talvez ainda possa trocar pelo A.J. Brown, ainda tem boatos, mas vamos ver o que rola aí nas próximas semanas. New York Jets, cara, movimentou bastante, especialmente do lado defensivo da bola. Trouxe o Joseph Ossai, Ed, que estava no Bengals. Trouxe o Kingsley Enagbari, outro Ed. David Onyemata, defensive line, e o Demario Davis, linebacker, todos via free agents. Trocou com o Dolphins pelo Minkah Fitzpatrick, né, por uma 7ª rodada, e trouxe, aí sim foi a bizarrice, né? Trouxe de novo para sua equipe Geno Smith, por uma mais uma 7ª rodada, e enviando uma 6ª para o Raiders. Cara, essa movimentação eu não entendi, porque o Geno Smith, se eu não me engano, ele ia ser cortado do Raiders, né, cara? Aí eu não sei, acho que foi um desespero, talvez alguém tentar roubar o Geno Smith, sei lá, para tentar pegar ele, mas também que não resolve nenhum problema no Jets ofensivamente, né, mano? Exatamente, até esse papo aí foi estranho, porque ficou bom pro Raiders, né? Conseguiu alguma coisa do Geno Smith que eles iam cortar, e foi, na verdade, acho que foi um late round swap, né? Se não me engano. Não foi nem uma CD, acho que é isso aí, né? 7ª por uma 6ª, então basicamente fizeram uma troca de escolhas bem baixas ali para ceder o Geno Smith, e acho que provavelmente o Jets queria bastante ele, não queria deixar ele bater na free agency, não bater nos waivers. Então acabou indo. Cara, o Jets está com aquela fama dos times que ninguém quer ir, né? A gente vê pelos nomes que assinaram aí. Os mais conhecidos aí são o Demario Davis, que um cara bem veterano já, né? Que veio do Saints, então um cara que está pegando ali o que o mercado oferece. Os jogadores de nome, como o caso do Minkah Fitzpatrick, foram trocas, né? Então o cara não teve certamente voz nisso, para onde ele iria, senão ele optaria por não ir. Então tem esse papo aí, né, cara, que os jogadores estão considerando o Jets o suicídio de carreira, né? Podemos dizer assim. Então, tá se virando com o que tem, e acho que o futuro não é promissor, e acho que o trabalho do nosso amigo head coach lá acabou sendo bem desastroso no primeiro ano. Não pelo trabalho dentro de campo em si, porque muitos técnicos têm dificuldade no primeiro ano, né, Nemir?
mas pela postura de ficar mandando os caras embora, de colocar a culpa nos outros, e parece que no vestiário o cara ser bem questionável no trato com os jogadores. E esses movimentos off-season aí não estão trazendo ninguém que vá mudar isso da água para o vinho, né? E mais uma mudança do QB aí, vai ter Dino Smith e Justin Fields agora provavelmente brigando, longe de ser também algo que vai causar qualquer tipo de pesadelo nos outros adversários de divisão que vão enfrentar o Jets esse ano. Então tá ficando coitado do Bruce Hall ali como com a tag ali, obrigado a ficar num time que claramente tá, como meu amigo Deminha costuma adorar dizer, fadado ao fracasso. Exatamente. E o Miami Dolphins, falando em fracasso, cara, aí não dá para entender, né? Assumiu 99 milhões aí do Dead Money do Tua, aí trouxe o Malik Willis por Nossa, isso aí é absurdo. milhões por 3 anos. Cara, assim, para mim era um indício assim, vamos tancar, acabou, né? A temporada 2026 aí que nem começou, vai ser para pegar pique alto ano que vem, mas daí você pega 3 anos do Malik Willis, cara, é muito esquisito, né, Bado? Não tem, para mim não. Para ser start, né, Emir? Pela grana que ele tá ganhando, ele não é o start mais bem pago da liga, mas ganhando mais de 20 milhões por ano aí, né? Sim, mas cara, esquisitaço, cara, porque pô, se claramente tá querendo abraçar o tanking aí, né? E aí você paga isso num QB que daí, se vamos supor, traga um, sei lá, um Art Manning no draft ano que vem, vai manter um cara reserva no valor de 20 e poucos milhões. É esquisitaço esse valor, né? E cara, eu não entendo, confesso que eu tenho dificuldade ali, não assisti filme, não vi, mas se os caras se apaixonarem tanto por 3 jogos do Malik Willis ali no final do ano, né, Emir? Porra, o que o cara virou para ser toda essa certeza, né? Achei que ele pudesse chegar realmente, mas quem sabe com uma questão de disputa, com valor de dinheiro de backup ali, né? Porque tem essa questão, ele já está vindo para uma estrutura ali que o GM era do Packers, que o técnico era defensivo, mas era do Packers também, então já conhecia ele. Mas os caras estão botando as fichas nele como starter mesmo, hein, menino? E, pô, cá entre nós, teve alguns jogos ok ali no Packers ano passado, mas lembra no Titans, a gente até chamava ele de galinha sem cabeça aqui, né? O jeito que ele jogava completamente sem estrutura, desesperado, tentando criar algo ali sem condição. E o Dolphins longe de ser também um ataque ali que vai causar uma grande estabilidade para ele, né? Teve problemas de online aí por muitos anos seguidos aí, quando o Tua tava lá, né? Então, sei, cara, esquisitaça essa ideia. Eu acho que, pô, eu, se fosse torcedor do Miami Dolphins, tendo perspectiva de Malik Willis titular aí, já como vai acontecer, pelo jeito, me parece não muito promissor. Vamos ver se eles vão combar com algum outro cara em draft aí, mas desanimador, né? Deve ser pra torcida. Com certeza. Agora na AFC South, Bado, temos aqui, a gente falou de alguns times que reforçaram bastante, outros que quase nem tanto. E o Texans, Houston Texans é um dos nem tanto, né? Porque trouxe apenas o Reed Blankenship, safety que era do Eagles, contrato até razoável, 24 milhões. Gastou para manter, né, Nemi? Exato, aí manteve Dalton Schultz, Trent Brown, Eddie Ingram, Sheldon Rankins, Daniel Hunter, AJ Speed e aí o reforço mais pesado, uma renovação mais pesada, que foi o Kaim Fairbairn, 13 milhões 2 anos, se tornando o kicker mais bem pago da liga, né, Bato? Então, assim, aparentemente o Houston acha que mantendo o time do ano passado vai conseguir chegar, né, na temporada de 26, né, esbarrou ano passado aí na tragédia do C.J. Stroud jogando no frio de New England, né, aquele jogo tenebroso com 4 picks, movimentos de um time que claramente está tentando mexer o menos possível, né, Bada? E defensivamente faz total sentido, né, Nemir? Tem uma temporada muito boa ali. No ataque, que foi um ano meio questionável, principalmente na questão de linha ofensiva, né? E o CJ Stroud se adaptando num sistema com desempenho no começo do ano bem abaixo, depois se engrenando um pouquinho, mas nada de espetacular, né? O melhor nome nesse ataque aí que veio, com certeza, é o David Montgomery, né? Um cara ainda que com certeza tem lenha para queimar e que deve assumir a titularidade desse time, ou pelo menos revezar ali, né? Então, eu acho que é isso. O Titans está apostando muito nessa base dos caras que já estão lá. Acho que faz sentido, mas acho que precisava um pouco mais de molho no ataque ainda, né, minha, para dar esse passo adiante. Exatamente.
E Falando principalmente em nas ataque, trincheiras, né, Neminha? Porque nos receivers tem bons nomes, David Montgomery agora, o C.J. Stroud, assim, independente de questionar, não é o cara que eles estão confiando, então me parece que seria mais o caso de reforçar em ofensiva, né? Até renovaram com 2 membros da linha ofensiva ali importantes, com o Trent Brown sendo o mais importante deles, mas, enfim, acho que falta ainda, né? exato. Agora, o Indianapolis Colts rasgou dinheiro, né? No ataque, porque é o seguinte: tinha o Tagovailoa Jones, 40 e poucos milhões, se não me engano, e o Daniel Jones, aquele boato, queria 50. Aí, hoje, saiu a notícia que ele finalmente conseguiu esse contrato de 100 milhões, até 100 milhões por 2 anos, com o Indianapolis Colts, que gastou na renovação do Alec Pierce 114 milhões por 4 anos, né? Cara, não deu para entender muito bem também, né? Esse peso todo. Trouxe o Colby Wooden lá, que a gente falou anteriormente, que veio do Packers, né? Por troca. E assinou com o Arden Key, 20 milhões, 2 anos aí, o único reforço vindo da Free. Cara, vou te falar, para mim o Indianapolis Colts gastou e gastou mal aí, né? Tanto com o Daniel Jones quanto com o Alec Pierce, cara. Acho que não são valores que deveriam ser pagos para nenhum dos dois, viu? Não, pô, com certeza, né, cara? A gente tá falando de gastar em Alec Pierce e Daniel Jones, mas 200 milhões na Free Agency, cara. Maluquice, né? Alec Pierce já foi bem over, né? O cara, pô, foi bem no passado, mas o cara deep threat, ele não é longe de ser um receiver completo, né? Mas estão pagando ele para ser esse cara, né? Vai ser o wide receiver 1 do Colts. E o Daniel Jones aí, que a gente até tinha falado que era uma boa mantê-lo na tag, por conta de ver o que ele tem realmente, se aquele começo ano passado ali foi algo for real mesmo, se foi só uma fase mágica ali, que depois o negócio voltaria para a realidade, e que jogar na tag, quem sabe, fosse uma boa para os dois ali, né? O Daniel Jones ganharia uma grana alta para tendo possibilidade de se provar e ficar, e o Colts não se arriscaria mais, enfim, nos falou, né, mim? Optaram por furar a fila aí, 2 anos, 50 milha pro Daniel Jones, que é o cara que mais ganha dinheiro sem fazer nada que eu já vi na vida. Mais que o Chase Daniel, né, minha, comparativamente ao dinheiro recebido, né? Chase Daniel, conhecido aí como um QB que ganhou muita grana sendo um backup e não jogando nenhum jogo na carreira, basicamente, como só por season, né? E o Daniel Jones aí, o cara que não produziu e segue ganhando dinheiro, né? Seja onde ele for aí, o cara tá ganhando esse contrato aí inacreditável. A gente é bom mesmo, né, cara? Enfim. Jaguars trouxe aí hoje, né? Porque até então não tinha movimentado nada. O Chris Rodrigues Jr., aí o running back, 10 milhões por 2 anos, que confesso, não entendi. Eles vão de fato apostar no Bashan Tutten, né? E o renovaram com o Derrick Brown, cornerback, aí por 3 anos. Cara, o Jaguars perdeu algumas peças, especialmente defensivas, né, mano? E até agora não se movimentou para trazer gente na Free Agents, cara. Tô achando que o Jaguars, que eu, né, lá no nosso Power Ranks que eu mandei no Instagram, coloquei alto, já vou ter que rebaixar logo, logo aí, porque acho que perdeu mais do que ganhou até agora, hein, mano? Com certeza, né? Contratou ninguém interessante. E perdeu peças importantes e ainda está querendo trocar ainda o. Caraca, esqueci o nome do receiver lá de minha. Brian Thomas Jr. Brian Thomas está com os papos de troca aí também, né? Então, dá para entender. Um bom ano do Jaguars aí, tá deixando a galera sair ou não renovando e trazendo só uns caras bem random aí, né? Bem composição, como é o caso do Chris Rodrigues Jr. Exato. Um dos times que mais gastou aí na free agency agora foi o Tennessee Titans, fechando esse FC South, trouxe o Wandale Robinson, 78 Boa. milhões por 4 anos. John Frank Myers, que era do Broncos, 63 milhões por 3 anos, contrato bem gordo. Alonso Taylor, cornerback, 58 milhões por 3 anos. Cordell Flott, 45 milhões por 3 anos, cornerback. Daniel Bellinger, Tyrande, que era do Giants, 24 milhões por 3 anos. Austin Shotman, center, 9 milhões por 2 anos. E Mitchell Trubisky, para ser backup aí do Cam Ward, quarterback, por 2 anos, sem valores ainda apresentados. Cara, o Titans está virando uma espécie de Giants ali, né? Porque trouxe o Shotman, o Bellinger e o Wandale Robinson do Giants, né? O Brian Daboll aparentemente fez o exército, bom mesmo, né?
E trazendo o Trubisky, que também trabalhou com ele em Buffalo, né? Então, sim, trazendo nomes conhecidos para esse ataque aí. E o Titans passando por aquele processo, né, Deminha? Que gera algumas aberrações em salário, mas, cara, que um time que tem muito espaço de cap, então é alvo dos free agents aí, que às vezes consegue tirar uma graninha a mais aí do que deveriam com outros times, por conta do espaço em cap que tem o time, e todo mundo sabe disso. Então acaba exigindo mais, se quiser mesmo tem que pagar, e daí acaba contratações altas aí que fizeram, né? O Wendell Robertson 78, John Franklin Myers 63, Alon Teteiro 58, Cordell Flott 45 milhões, enfim, contratos mais longos e mais parrudos aí, aproveitando esse espaço. Enfim, de fato o Titans precisa, né? Um time com muito pouco talento e trazendo jogadores aí que podem fazer a diferença. E podem vir a ser titulares importantes ou pelo menos reforçando bastante o elenco aí na questão de qualidade. Isso aí. Agora vamos para AFC North. Mas vamos começar primeiro com o Cincinnati Bengals. Trouxe Boy Maff, Ed, 60 milhões, 3 anos, e o Brian Cook, que era safety do Chiefs aí, 40,250 milhões, 3 anos. Cara, o Bengals, cara, coitado, né? Cara, não sei. Quando que eles vão decidir investir na sua L? Não sei. Não. Assim, cara, os defensores até entendo, né? Porque também é uma coisa deficiente na equipe do Bengals. Acho. Mas, cara, você não reforçar a OL pro Burrow, cara, é uma falta de respeito com o Burrow, cara. Porque, olha, como é que o cara ganha alguma coisa se ele não consegue ficar 4 segundos para lançar a bola, né, cara? É muita estupidez do gerenciamento do Bengals, né, cara? E ainda se fosse aquele papo de tipo, ele tá apanhando muito, mas não é apanhando, cara. Ele tá perdendo um jogo, temporada assim, outra também. Não necessariamente, às vezes, por uma contusão de pancada e tudo mais, tem a questão do bíceps ali dele que já perdeu, outras questões. Mas, pô, querendo ou não, o cara tá perdendo o jogo todo ano, né? Não é? E tá jogando temporadas fora. Então não é que negócio, pô, estamos evitando que o Burrow se contuna a longo prazo e, enfim, deixa a carreira dele mais. Não, cara, já estão entregando temporadas uma atrás da outra e por conta disso, né? E não se preocupe em resolver nunca. Então, de fato, não dá para entender. E mais uma off-season que se passa e sem um grande nome vindo para proteger o Burrow. Exato. Cleveland Browns trouxe por outra vez um guard ali, Zion Johnson, né? Provavelmente porque deve perder o Joel Bitonio e o Ethan Post ali, né? Que estavam para renovar e não renovaram ali. E o Quincy Williams, linebacker aí, que estava no Jets. Cara, aí a gente acabei de falar 2 nomes de OL, por exemplo, que o Bengals poderia ir muito bem atrás, né? Do Cleveland Sim. Browns ali, porque estão na free agency aí, cara, né? Seriam nomes interessantes, mas vamos ver se fazem alguma coisa. E o Browns, cara, o que você vai falar do Browns? O time que não tem quarterback, né? Tipo, também não tem aspiração, você não consegue ver brilho, né? Nas skill positions ali agora tem aí até, ok, o Jurikins lá, tem que ver como é que volta de lesão, o Harry Fanning foi bem, o Joko deve sair. O Browns também enfraquecendo mais do que reforçando, né, Bala? Claramente focando em reforçar o L, né, com a chegada da troca pelo Tyrus Howard e também o Zion Johnson assinando. Então, quem sabe seja esse o caminho, de tentar investir na OL para enquanto define o seu plano de QB, aí, se vai ser o Shedeur Sanders mesmo, se vai contar com o eventual retorno do Deshaun Watson, um novo regime para ver se o negócio rende. Enfim, não dá muito para ter qualquer perspectiva do Browns enquanto a gente não souber bem qual que vai ser o plano de QB, né? Porque defensivamente tem bastante talento, tem bons nomes, ofensivamente está reforçando a trincheira e vai manter, pelo jeito, as peças aí que não são nada demais também ao redor, mas o QB que vai ser o fiel da balança aí, né? Fato. Steelers trouxe via troca Michael Pittman, wide receiver, que estava no Indianapolis Colts, e mais um late round swap. Rico Dowdle, running back, 12 milhões por 2 anos. Jamel Dean, cornerback. O Steelers, cara, também é outro time que precisa saber qual quarterback que vai ser, né? Pra gente
tentar decifrar se vai ser uma temporada boa ou não. A gente já viu que perdeu o head coach, não sabemos se o Rodgers vai ou não. Apesar de já ter uma idade avançada, não sei se também tem potencial para levar essa franquia nos playoffs ano que vem. Também é um asterisco aqui no Steelers, né, Bala? Precisava de um receiver, acho o Pittman uma boa escolha para fazer a dupla aí com o DK Metcalf, né? Acho que faltou peça bastante de receiver para o ano passado, né? Rico Dowdle, um cara que acho que o Panthers se arrepende do contrato que deram para o Chuba Hubbard para não poder oferecer para o Rico Dowdle, que produziu muito mais que ele, então uma boa adição aí, um cara que acho que chega para revezar também, né, já que os Steelers também tem um outro bom running back. Então, assim, mas é isso também, né, vamos ver se o Rodgers volta para trabalhar com o Mike McCarthy novamente. Eu acho estranho essa assunção que as pessoas às vezes têm, de que, o Rodgers vai voltar por causa do McCarthy. Cara, eles acabaram em péssimos termos lá em Green Bay, né, inclusive com o Rodgers culpando muito do fracasso da carreira dele, não ter vencido mais um Super Bowl nele, né? E agora vai jogar aí no final da carreira o cara de novo, nós vamos voltar porque o BFF, head coach, está aqui. Acho que não é bem assim a história, não. Teria facilidade de conhecer sistema e tudo mais, mas não sei se é de interesse do Rodgers, quem sabe jogar nessa condição ainda. Vamos ver. E se ele não voltar, ferrou, né, Nimi? O que o Steelers vai fazer? Vai com o nosso amigo lá, sempre esqueço o nome dele, cara, que era de Oklahoma State, Nimi, o QB reserva lá. Mason Rudolph. Mason Rudolph matou Texas Tech em Stillwater no seu senior year. Era muito bom jogador no college, mas na NFL, ninguém aguenta. Pergunta qualquer torcedor de Steelers aí se quer ver o Mason Rudolph jogar, a resposta vai ser não, né? Enfim, vamos ver, mas eu acho que também um caso assim como o Browns aí, que sem essa definição do plano do QB fica totalmente atrelado ao sucesso do time. Exatamente. E para fechar a FC Norte, temos a bizarrice, que primeiro o Baltimore assinou primeiro com o OL John Simpson, né, para auxiliar aí na proteção do Lamar Jackson, mas aí o que aconteceu, né? Assinou não, né? Era para ter assinado com o Max Crosby por 2 first rounds, uma desse ano e a do ano que vem. Porém, ontem, Bado, os exames médicos aparentemente não foram aprovados pelo Baltimore Ravens. E daí, hoje de manhã, assinou com o Trey Hendrickson, que estava no Bengals, né? Pelo mesmo valor, né? 120 milhões, 3 anos. Causando uma das bizarrices cara, e foi culpa nossa, né, Bado? Vamos ter que assumir, né, cara? A gente falou do negócio do tempo semana passada, por que abre antes, né? Todo mundo já fica sabendo na segunda que os times vão assinar, porque nunca dá cagada, e a cagada veio, né? O Ravens, cara. Legal, né? A gente zicou o coitado do Raiders, cara, né? Que agora vai ter que ou pagar o Crosby no seu elenco, ou vai ter que trocar por menos, porque eu acho que agora ninguém vai pagar mais do que o Ravens estava lá pagando. Cara, que coisa espetacular, né, cara, que aconteceu aí entre Raiders e Ravens, né? Tem vários grupos discutindo esse caso aí hoje pela manhã, né, com a bizarrice que foi. A gente não está acostumado a ver isso na NFL acontecer nunca, né, Leminho? O cara terem anúncio de uma troca, ainda mais uma troca tão bombástica assim, de 2 first round picks aí pelo Max Crosby, que até tem a discussão se vale, se não vale. Muita gente acha ele overrated, ele também, que não valia tudo isso, né? Mas enfim, o Raiders tinha conseguido um ótimo negócio aí, né, Leminho? Se livrando de um salário pesadíssimo e conseguindo 2 first rounds como retorno, né? E acaba que aí o Raiders contou com esse espaço, certamente no seu salary cap, para fazer várias contratações que a gente vai falar na sequência aí, né? E agora recebe de volta essa porrada e perde as picks e muda completamente os planos aí, que o off-season já, os principais nomes já foram, né? Então, cara, o Raiders, aparentemente, até a gente teve essa conversa mais cedo, né? Se isso deixaria o Raiders acima do cap até essa volta, mas parece que não, né? Que tem espaço ainda, por mais que. Mas afeta certamente alguns movimentos que eles vão pensar de elenco aí, né? Coisas que eles deviam estar planejando para off-season, ou quem sabe o investimento no draft que venha de caras que também vão ter
piques altas ali, que vão ter um salário considerável, apesar de ser, obviamente, mais baixo que esses veteranos. Eu até comentei, pô, quem sabe a liga até devesse fazer alguma coisa nessas situações porque o time fica completamente vendido, né? O que vai fazer a partir de agora? Desfaz as negociações que tinha feito com os caras que contratou no off-season para receber Mas, enfim, como tem espaço, eu acho que não vai acontecer nada, mas se fosse uma situação contrária, eu acho que, quem sabe, fosse alvo de discussão, ou deveria ser, na minha opinião. Mas, enfim, Raiders agora com um problemaço na mão, né, Neminha? Porque não vai conseguir o mesmo valor, que era um valor altíssimo, porque o cara tá feio do físico. Então, quem que vai querer contratar novamente por 2 first round picks aí, mesmo uma first round pick, um cara que pode estar bichado, né? Então, cenário muito ruim para Las Vegas, e o Ravens já se movimentou e já trouxe o Trey Hendricks para o lugar aí para suprir essa posição. E o Ravens acaba assumindo uma posição que talvez agora ninguém queira fazer negócio com eles mais também, né? Fica com esse pé atrás aí, tipo, pô. Eles têm um argumento que é uma questão física, né, minha? E isso não tem como negar, né? Mas, enfim, estranho, é bem estranho, porque se fosse questões físicas, acho que a gente já deveria ter visto muito mais casos desses nos últimos anos aí, antes de anunciarem a troca, por exemplo, acontecerem, né? E, enfim, teve todo um alarde e tal para depois isso, achei esquisito. Exatamente. E já pegando o gancho agora na NFC West, o Raiders trouxe, enquanto podia ali, o Tyler Linderbaum, tornando o center mais bem pago da liga, 81 milhões por 3 anos, uma média de 27 milhões, coisa pra caramba. Trouxe o Jalen Nailor, famoso wide receiver, né, Bado? Que você até mandou uma mensagem ontem, quando saiu a notícia, quem diabos era Jalen Nailor, né? Que assinou. Cara que ninguém pegou no Fantasy, em nenhuma liga, o cara tá aí recebendo 35 milhas do Raiders. Assim é porra, né? Quint Pay, desse técnico, tá bom. Colts, Quay Walker, linebacker, e na Colin também linebacker aí, para reforçar aí o front seven, 2 boas aquisições. Jalen Smith foi embora, né? Foi trocado. Renovou com o Eric Stokes, com o Malcolm Kuntz, jogadores de defesa, e o Teron Johnson, que ele adquiriu aí da equipe do Bills. Cara, o Raiders, que a gente não dava nada no começo da temporada, né? Aliás, no final da temporada passada, aparentemente reforçou bem, né? Sim. Incógnita fica na posição do quarterback e de mais algum wide receiver de nome aí para parear no jogo aéreo com o Brock Bowers aí, que a gente já vem falando bem aí há alguns anos. E o Weston Gente vê se vai desenvolver, né? Mas, enfim, trouxe um center que é muito bom para o jogo corrido, né? Quem sabe seja uma das peças fundamentais para o Weston Gente desenvolver o jogo por dentro. Mas, enfim, e agora fica com a bomba na mão aí do que fazer com o Max Crosby, né? Se troca, se paga aí os 30 e poucos milhões de contrato dessa temporada, enfim. Mas com certeza está prejudicado aí o planejamento, né, Bado, com essa desfeita do Ravens, né? Ah, sem dúvida. E, cara, sobre o Ashton Jeter que você comentou, tem papo que queria trazer outro running back também para revezar com ele ali. O técnico que veio do Seahawks lá acredita muito no modelo que usava ali com o Kenneth Walker e o Chardonnay ali, né? Então, a ideia é manter essa mesma estrutura, né? Então, pode ser que o Ashton Jeter não seja esse bel cow ali que vai receber todos os carries com essa nova comissão técnica. Mas de fato, boas aquisições do Raiders, e agora só essa bomba surpresa aí do Max Crosby, que certamente vai mudar os planos de uma oficina que vinha caminhando bem, né? E isso combando ainda com QB novo, promissor, poderia trazer novos ares para o Raiders aí, que quem sabe comece a tirar eles um pouco o nariz para fora da piscina de fezes que eles estão acostumados a estar mergulhados nos últimos anos. Né? Exatamente. Chargers trouxe aí a renovação do Trevor Penny em tackle, do Tyre Tart defensive tackle e do Khalil Mack, edge. Aí trouxe fullback Alec Ingold, que era do Miami Dolphins, Charlie Collar, tight end, que estava lá no Ravens, Tyler Biadasz, que foi dispensado do Commanders, e o Cole Stranger, offensive guard aí, que se eu não me engano estava no Jaguars. Movimentações boas do Chargers ali, especialmente do lado ofensivo da bola, para ver se dessa vez o Justin Herbert vai, né, Bada?
E principalmente em posições pesadas ali, né? Fullback, tight end, um guard, né? Bem estilão do nosso amigo Harbaugh, Jim Harbaugh, né? Então, de fato, peças aí de composição, de proteção, e manter o Herbert de pé e estruturar jogo corrido para cada vez tirar mais o peso dos ombros dele ali e conseguir fazer com que ele complete uma temporada bem o ano inteiro. Enfim, acho que esse é o caminho, mas também nada muito impactante, assim, né, que a gente olha e fala, nossa, mas o Chargers já é um time bem competente, também pode brigar. Já o Chiefs trocou lá, né, o Trent McDuffie, perdeu o Léo Chenal, perdeu aí os cornerbacks, mais um lá, mas renovou, né, com esse cara jovem aí, chamado Travis Kelce, né, com o Thornton também, e trouxe Aloy Gilman, safety, e Kyle Stonga, defensive tackle, e daí fechou com o running back MVP do Super Bowl, Kenny Walker, 43 milhões aí por 3 anos, quase 15 milhões aí de média. O que você achou dessas aquisições do tio Chiefs, cara? Ainda problemas nas armas para Mahomes, né? Linha ofensiva também, após aí né, após a dispensa do Jawan Taylor. O que você me diz desse Chiefs? Vai voltar a ser o Chiefs ou ainda tem interrogações aí para preencher lá? Algumas interrogações, né, minha? Secundária, agora, sem dúvida, a principal delas, né? Outra interrogação é o que vai ser feito com a pick 9, né? Com a chegada do Kenneth Walker ainda, tinha muita especulação pelo running back do Notre Dame com a pick 9, né? O Jeremiah Love, né? E agora eu acho que estranho se trouxerem um running back tão alto com o Kenneth Walker ganhando o salário que está vindo. Então, essas perguntas, né? A grande história, obviamente, fica com a chegada do Kenneth Walker. Eu tenho minhas ressalvas, né, como a gente já falou aí, o cara eu acho que um pouco unidimensional, apesar do que fez o cash-in com o Super Bowl na hora certa ali, né, os playoffs dele de fato foram muito bons, mas durante a temporada mesmo teve muitos momentos em que ele ficou em segundo plano em relação ao Zach Charbonnet. Então, revezaram bastante, claro, mas teve muitos jogos que o Charbonnet teve muito mais touches e estava em campo nas situações mais chave, de goal line, third down, tudo mais. Então, assim, tem esse porém, acho que é muito mais uma resposta de o Chiefs quer investir no seu jogo corrido do que uma boa escolha, eu acho, de quem fosse essa peça. Eu preferia muito mais um Breece Hall do que ele, por exemplo, um cara muito mais completo, um cara tal, mas que estava com a tag também, então o Chiefs acho que não quis pagar para ver, e agora, quem sabe, abre o caminho para uma outra posição, será um receiver, com a posição no número 9 ali, enfim, ou vai investir no corner agora com a saída, enfim, a gente não entrou nos estudos do draft ainda para ver como é que estão posicionados os prospects aí, chegando mais perto, que isso vai se desenhando de forma mais clara, né? Mas, enfim, não fiquei tão empolgado não, com a chegada do Kenneth Walker. Tenho minhas ressalvas com ele enquanto eu tiro de corrida, mas, enfim, torcer para que resolva um pouco do jogo corrido no Chiefs. Exatamente. E para fechar, o Denver Broncos, cara, é a equipe que até agora não Só fez renovou, né, cara? Os caras são viciados em renovar. Cara, é assim, cara. O Denver Broncos é a equipe que mais Que tá ganhando não piorou. se mexe. Esse é o lema. Exato, claro. O time que piorou na off-season até agora na frente foi o Denver Broncos. Mano. Não trouxe ninguém de fora, perdeu o Drake Locke, foi dispensado, e o Frank Myers, que assinou com o Titans, e também o PJ Locke, que foi para o Dallas. Renovou com um monte de bagre, um monte de cara ruim, né? Como Justin Strinard, como Adam Trotman. Agora há pouco, o Dallas estava olhando, veio um pacote espetacular, né? Com a renovação do Matt Hennessy, desse VN reserva, com o Adam Prince fullback, e teve mais um coitado lá, que eu esqueci o nome agora, e que renovou. Cara, o Denver só renovou esses caras e esperava muito, né, que fosse trazer aí um splash na posição, principalmente de running back, que tinha alguns, né, valores na free agency, e renovou com o Dobbins, né, cara, que se machucou e perdeu a reta final da temporada. Não só renovou por um ano, como por 2, né, cara? Ou seja, o Denver Broncos
é o que eu falei em temporada passada e vou falar de novo, né, cara? Enquanto o Sean Payton estiver no comando, meu amigo, o Broncos não vai ganhar absolutamente nada. A gente está falando isso antes da temporada começar, porque o cara é um paneleiro, né, Bado? Ele é o Renato Gaúcho do futebol americano, cara. Ele só mantém os caras que ele conhece e acha que vai redesenhar a roda, enfim, cara. Para mim é uma coisa bizarra que aconteceu aí em Maio-Raika, porque agora não tem ninguém mais de nome, né, na frente disponível que possa interessar o Broncos, que seria um wide receiver, um running back, um tight end. Ele renovou agora com 4, então, cara, enfim, o que você me diz aí? Para você estar feliz, né, cara, que você sabe que a minha revolta é porque eu tô falando só verdades do Broncos, cara, que o raio não cai 2 vezes, né, cara? Teve a temporada passada ali, sem Mahomes, sem Lamar Jackson, sem Joe Burrow ali, ganhando do Josh Allen. Tinha faca que na mão para jogar no Super Bowl e tentar beliscar um caneco. Não vai cair 2 vezes o raio, né, no mesmo lugar. Não vai repetir a temporada que vem, né, Bala? Cara, você está no mudo, só para lhe avisar. Estranho de fato esse movimento, né, cara? O Broncos é um time que está bem, bom momento, que claramente está próximo ali de uma Super Bowl run ali, quem sabe uma peça ou outra, e opta por continuar com os mesmos nomes, né, com as mesmas peças. Quem sabe um grande nome no Denver pudesse fazer toda a diferença, né, de mim. Mas está optando por seguir com os caras que já estão construindo junto ali, mas falta um pouquinho de molho, principalmente no ataque, né, Neminha? Uma grande peça ali que possa ajudar, uma jogada diferente, um cara que conseguisse alguma coisa naquele jogo contra o Patriots ano passado lá, por mais as condições, né? Então, enfim, eu acho também, compartilho do sentimento aí de enfim, vamos ver o draft, né? O draft às vezes causa esse impacto, né? Que a gente espera ver da off-season, mas geralmente são peças que também não vão chegar botando o pé na porta, né, Neminha? Caras que vão levar, às vezes, 1 ano, 2 ali para se tornarem grandes estrelas, né? Enfim, estranho mesmo esse movimento, Neminha, mas eu acho que, quem sabe, seja uma. A minha dúvida é se foi uma escolha ou se foram oportunidades perdidas ali por tentar pechinchar demais, né? Claramente o Kenny Walker e o Etienne, cara, não quiseram pagar, né? Quiseram ali economizar, digamos assim, cara, os outros pagaram, né? Ou eles estão usando uma tática que é a seguinte, né, Bado? Falaram tanto aí, falaram também do Romeo Doubs, falaram de um monte de cara aí. Ou a tática é a seguinte: vou falar que eu quero contar com esse cara, que eu vou tentar trazer e vou deixar os outros dar um overpay e os caras morrerem com o overpay deles e eu tô na boa. Deve ter sido uma tática, aliás, não é possível, cara, porque os momentos que fizeram, cara, cara, assim, não dá, né, cara? A gente conta com o Dobbins meia temporada, porque ele é um injury prone, né? Claramente viu que o Ed Harvey não rendeu aí como running back, né? Só como um wide receiver, digamos assim, wide receivers de fato, problemas com drop e não endereçaram, e como você falou, cara, se for via draft, a primeira escolha do Broncos é 30, né, que também é tardia, ou seja, não vai ter o melhor. Então, para mim foi uma coisa bizarra, enfim. E com isso terminamos aqui as nossas análises de free agents. Claro que muita coisa ainda pode rolar, tem vários nomes aí soltos que a gente vai falar, né, nos próximos episódios. O alto já foi, né? Exato, exatamente. Já fizeram o corte maior ali da raspa da parada. E para finalizar, para 2 jogos que abriram aí o FABR no Campeonato Paranaense, o Ponta Grossa Phantoms enfrentou o Cascavel Olympians, venceu por 51-7. E o Coritiba Crocodiles recebeu a equipe do Calgary Cavaliers, Guardian Saints, né, que fizeram uma parceria esses 2 últimos ali para essa temporada, e o Crocodiles venceu aí por 39-0 no ano de reformulação, né, Bado? Muitas caras novas, Atos, por exemplo, que era tight end receiver, jogando de edge agora, né, então um negócio bem diferente, mas o Crocodiles mostra que aparentemente, pelo menos no estado do Paraná, né, Bado, ainda é um dos favoritos, né, resta saber como é que vai ser pro brasileiro, enfim, muita água para rolar, mas foram os 2 jogos que abriram a FABR, né? O que você me diz desses jogos?
Ah, bom ver o FABR de volta, né, minha? Até não entendo por que os outros campeonatos estaduais começam tão tarde, né, cara? A gente tá falando aí de mês de março já, entrando daqui a pouco na segunda quinzena de março, e só o Paranaense começou por enquanto, né? A gente tá vendo muito torneio de flag rolando por aí, né? Torneio de seleções, torneio não sei o quê, mas de full pads mesmo, só o Paranaense por enquanto. Até estava vendo um post essa semana, não lembro de qual era a página, se não daria os créditos aqui, se era o rankings do FABR, se era o FABR Network, acho que era o rankings, tá? Falando sobre estaduais, né, alguns estaduais tradicionais que não vão rolar, né, o Gaúcho não vai ter esse ano, o Mineiro estava com uma dúvida se tinha, parece que vai ter, poucas equipes. É, uma pena, né, cara, porque alguns campeonatos aí, o Gaúcho fazia vários anos seguidos aí que tivemos grandes final no Beira-Rio já, né, tivemos bons anos aí de times do Rio Grande do Sul e esse ano acabaram por questões de elenco, inclusive, né, insuficiência de elenco de algumas equipes, acho que tinham 4 times, 2 delas sinalizaram que não, e é um campeonato com 2 times não faz sentido, né? E o Paranaense se mantém de pé aí com bastante time, bem competitivo, é, uma boa estrutura aí também de transmissão, né, Deminha? Sempre os jogos sendo transmitidos pelo YouTube, aí, dando possibilidade da galera acompanhar, ver highlight depois, tudo mais. Então, cara, com certeza é o estado que acho que está à frente aí nessa questão, né, do carinho e da forma como trata o seu produto aqui, né? Acho que com certeza dá para ver que é um campeonato que é ano após ano aí, um dos mais bem organizado do Brasil, aí, na minha opinião. Podemos discutir a questão de qualidade dos jogos, né? Alguns blowouts aí com placares muito elevados por conta disso, mas é, não na questão da organização da galera, do empenho em fazer acontecer. Então, esses 2 jogos aí acho que demonstraram isso nessa primeira rodada. Vitórias dos times favoritos, que se enfrentam, inclusive, na próxima rodada, né? Desse grupo, né? E uma fórmula mais simples esse ano também, né, Neminha? Da gente acompanhar no Paranaense 2 grupos de 4 times, os 2 primeiros fazem semifinal e depois final e boa. Então, mais fácil do que, às vezes, aqueles confrontos cruzados entre os grupos que tinha, força de tabela, wildcard e tudo mais. Então, vai ser esse formato. E acho que os terceiros de cada grupo que disputam um pinhão ball, né? Que vai ser o caso. Né? Acho que esse que é o modelo desse ano. Exatamente, bem mais enxuto, mas também com grande participação. Acho que talvez Eu o outro só não que vai. entendi, Deminha. Confesso por que repetiu o jogo para ter 4 jogos na temporada para cada time, sendo que dava para fazer 3, né? Na regular, né? E daí todos os times vão jogar 2 vezes com outro adversário. Por exemplo, o Croco vai jogar 2 vezes com o Cavaliers, daí joga com o Phantos e daí joga com outro time do grupo que agora me fugiu. E com todos os times vai acontecer isso. Não entendi por quê. Se acharam que 3 jogos, quem sabe, fosse muito pouco para uma temporada regular, mas, cara, ficar colocando jogo a mais, eu acho que não faz muito sentido, né? Num esporte ali que às vezes tem risco de contusão, tudo mais. No estadual, às vezes, não é o campeonato principal das equipes, com certeza é o nacional, né? Então, você conseguindo fazer um modelo com enxutos e que seja justo na questão de classificação seria o ideal. Então, não entendi muito essa parte. Não sei se você entendeu, se teve algum argumento sobre, mas essa foi a minha única questão. Não entendi, acho que não faz sentido. Faria sentido então jogar um adversário da outra chave, talvez, mas também só se o campeonato fosse um pouquinho maior, né? Para ter uma relevância tipo de força de tabela, então não é o caso, mas enfim. Campeonato aí que a gente falou, você falou bem organizado, indo aí para a 15ª edição, 16ª agora, deixa eu ver o Croco, não, 16ª, né? O Croco ganhou 12 e o HP, hoje atual Cavaliers, ganhou 3. E não E o tivemos Paulista. 20, né? Por causa da pandemia, né? 20, né? 21. Isso, exato, tivemos 2 torneios sem realizar e só mencionando que eu acho que o Paulista é um outro campeonato grande aí que tem, que provavelmente deve nas próximas semanas estar aí iniciando, e assim que falarem alguma coisa a gente também passa para a galera aqui. E como Catarinense você também vai mencionou, o rolar. Não, tem Flag vários teve que torneio de rolam, seleção. não, né? Não sei se me expressei mal aqui, não é que só vão ter esses, né? Tem vários que acontecem e tudo mais, mas alguns deles não acontecendo aí por insuficiência de times, o que é uma pena. Ah, sim, claro, claro. E daí, como você mencionou, o Flag, vários torneios rolando aí. Teve no final de semana lá em São Paulo o torneio de seleções, onde a equipe de São Paulo foi a campeã, né? Venceu Santa Catarina na final. Acho que, se não me engano, tiveram 16 estados que participaram da competição. Também
algo interessante para desenvolver a modalidade para a galera que pratica. E é isso, Bado. Fechamos? Fechamos, Deminha. Um pouquinho mais de 1 hora aí para falar de quase todos os times e fez, mas foi um episódio, acho que completo, né? Bem interessante para a galera que curte aí. Então, não deixe de curtir nosso canal, né? Se inscrever lá no Instagram também e no Spotify, para você que gosta de escutar a gente aí durante o trânsito, enfim, na academia. E voltamos semana que vem, né, Bado? Provavelmente com mais assuntos, mais frades e também novidades que possam, porventura, aparecer, né, Bado? Isso aí, Deminha. Semana que vem estamos de volta. Então, valeu, galera, que chegou até o final. Tenham todos uma ótima semana. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço e até lá.